18h22, Radar de Notícias está de volta para o segundo bloco e vamos com destaques, tanto a nível local, vamos falar da Câmara Municipal, mas também vamos fazer uma prestação de serviço, porque temos uma mudança importante no fornecimento de água na região metropolitana de São Paulo. O Léo Notaro está aqui comigo e sem mais delongas, Léo, antes de entrarmos na pauta da sessão propriamente dito, vamos apenas aqui trazer informação acerca do fornecimento de água na cidade de Guarulhos. Eu estou pegando aqui o material de apoio, mas só para registrar que entrou em vigência hoje, nesta quarta-feira, uma mudança no fornecimento de água na região metropolitana de São Paulo. Entre as 21 horas, período noturno, até as 5 da manhã, a força da água que sairá pelas torneiras da sua residência, dos estabelecimentos comerciais, ficarão mais fracos, ficarão menores. Por quê? Porque o estado de São Paulo está passando por uma grave crise hídrica, como nós já tivemos em meados da década passada, e com isso, reduzindo a pressão, a força da água que sairá a todos os dias, no período das 9 até as 5, o governo do estado de São Paulo, ou melhor, a Sabesp, estima que vai economizar 4.000 litros de água por segundo. Olha só, é uma quantidade bastante considerável. Então, só essa prestação de serviço. Não estranhe, se a partir de hoje, no horário do Jornal Nacional, dos Jogos da Copa do Brasil, você for lavar aquela louça, for ao banheiro e a pressão, a vazão estiver menor, não há nada de equivocado. Foi uma orientação da agência reguladora que cuida do saneamento básico, tem a anuência da Sabesp e já foi oficializada pelo governo do estado de São Paulo. Uma medida paliativa para tentar diminuir o gasto de água nesse momento de crise hídrica. Léo Notaro. Muito bem, André. A gente todos se recordam, acredito, que na década passada realmente o estado de São Paulo enfrentou uma das piores crises hídricas e isso vem como uma movimentação de prevenção. Isso a gente não tem essa redução da pressão da água, principalmente da vazão dela, nos períodos nobres. Você tem principalmente dessa situação para você poder limitar os prejuízos que vão trazer esse gasto de água e dessa forma o único ponto que eu espero é que isso não ocorra dentro de unidades de saúde, como elas sendo hospitais, os UBSs e UPA, que isso seja possível fazer uma regularização dessa forma, mas uma informação, uma prestação de serviço muito justa para não causar estranheza, mas é um momento onde todos devem se preocupar, não só hoje, nem em momento de crise hídrica, mas referente ao seu consumo de água, sempre é uma preocupação muito forte, e neste momento, principalmente com essa crise que vem se aproximando, vejo com bons olhos essa movimentação antecipada dos órgãos regulamentadores, para que pelo menos no período noturno se tenha uma redução do gasto. É isso. Todos os imóveis da região metropolitana do estado de São Paulo, incluindo, óbvio, a cidade de Guarulhos, tá certo? Girando a pauta do nosso programa, é hora de falar da Câmara Municipal. A sessão acabou há pouco, como você que acompanha o Radar de Notícias soube por intermédio do Léo Notaro, que estava com seu fone de ouvido atento. E vamos começar, Léo, falando sobre... Primeiro vamos começar com bandeira branca. É uma bandeira como essa, só que totalmente branca. Abre-se a sessão. Habemos paz. Primeiro, pequeno expediente, perdão, o primeiro a falar é o vereador Geleia, que quem acompanha o Radar soube ontem em primeira mão, de um jeito um tanto quanto curioso, peculiar. O vereador Geleia ligou para o nosso convidado de ontem, que atendeu a ligação no meio da entrevista e nos brindou com essa informação de que ele teve alta do hospital, que é uma boa notícia, nós temos que celebrar. O vereador Geleia teve um mal súbito no último final de semana e ficou hospitalizado por quase 5 dias. O vereador Geleia foi à tribuna, no seu retorno à Câmara, e pediu desculpas, nominalmente ao presidente da casa, mas também ao conjunto de vereadores. Ao presidente Martello, pelo episódio lamentável, sobre o qual já tratamos bastante aqui neste programa, em que eles trocaram palavras de baixo calão, trocaram ofensas. Não vou repetir aqui as palavras porque todos já têm amplo conhecimento dos fatos. O vereador Geleia pediu desculpas, disse que se excedeu, que ele estava apenas em obstrução e não era nada pessoal contra o presidente da casa e, na sequência, pede desculpas ao conjunto de vereadores por uma fala que ele, Geleia, acredita ter sido equivocada, porque
quando a Câmara debatia se concederia ou não o título de cidadão guarulhense ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador Geleia chegou a dizer que, se fosse para conceder título a Jair Bolsonaro, o próximo passo da Câmara seria conceder um título ao Marcola, que é um líder de uma facção criminosa bastante conhecida. O vereador Geleia, portanto, pede essa desculpa e, na sequência, o presidente da Casa, Martello, diz que também se excedeu, pede desculpas nominalmente ao vereador Geleia e, num momento bastante sincerão, o presidente da Casa disse que até hoje, passada uma semana do conflito, ele ainda não sabe o motivo pelo qual os dois quase chegaram às vias de fato. Léo. Olha, André, dentro de todos os cenários que aconteceram, felizmente hoje vimos na Câmara Municipal de Guarulhos um episódio que é digno dentro do Legislativo. Bandeira branca entre os parlamentares e que realmente possam seguir o trabalho dessa maneira. A gente viu na última quarta-feira mais um episódio daquilo que vinha acontecendo no primeiro semestre. Realmente chama muita atenção o que aconteceu. A gente já citou sobre a questão de realmente funcionários da casa que passaram mal frente à situação. Isso são relatos que a gente obteve por mais de uma pessoa do que aconteceu dentro da Câmara Municipal, mas fico feliz que ambos os parlamentares conseguiram chegar a um acordo, ao bom senso em conjunto, dessa forma para que se amenizasse a situação e que assim continuem os trabalhos. Eu vejo, parabenizar aqui de público o vereador Geleia por reconhecer os seus equívocos, da mesma forma o presidente da casa, da sua maneira. E realmente, a gente viu ali que os dois, realmente foi um estopim muito rápido aquilo que aconteceu, ambos tentando defender os seus próprios interesses, Geleia obstruir, o Martello com a pressão de ter uma sessão produtiva, bom andamento dos trabalhos, e ali eles coincidiram, porque os objetivos eram totalmente contrários. O Martello queria avançar com a pauta, o Geleia queria obstruir a pauta. E hoje a gente conseguiu acompanhar essa bandeira branca logo de início, era uma expectativa que a gente havia especulado na semana passada, não foi na sessão de segunda-feira realmente pelo problema de saúde do vereador Geleia, mas nessa sessão, a primeira após o retorno do Geleia à Câmara Municipal, bandeira branca entre os parlamentares e que assim o siga. Mas a paz, a bandeira branca não parou por aí, Léo. Ela foi para outra dupla. Porque durante a ausência do vereador Geleia, o presidente Martello se envolveu em outra troca de farpas com outro parlamentar. Curiosamente, o nosso convidado de hoje, o vereador Geraldo Celestino. Em determinado momento, o vereador Geraldo Celestino pediu a palavra e estava ali com uma certa dificuldade para ajustar a altura do microfone. O vereador Geraldo Celestino, que tem uma estatura média, estimo que ele deva ter por volta de 1,65 m, 1,70 m, aproximadamente. Digo isso porque ele é mais ou menos do meu tamanho e eu tenho nessa faixa de altura. Não sei dizer. Diante dessa dificuldade, o vereador Geraldo Celestino fez uma brincadeira e, de pronto, o vereador Martello replicou. Confira este momento de paz. Estou baixinho, seu presidente. Algum vereador... Não, você é pequeno no tamanho, mas gigante como pessoa. Obrigado, presidente. Obrigado. Momento que arrancou palmas dos demais. Aplausos, hein? Pequeno em estatura, mas gigante em espírito. Como pessoa. Olha, essa vai para os anais da casa, hein? E aí, a surpresa foi tamanha que os vereadores aplaudiram. Já digo aqui de antemão, não sei se o vereador Geraldo Celestino, que está em trânsito, está nos acompanhando. Se estiver, vereador, aqui vai um spoiler. O assunto está superado de fato, porque não é a primeira vez que nós temos uma trégua entre o senhor e o presidente Martello e as intercorrências voltam a acontecer. Então, vamos tratar disso no próximo bloco, sem dúvida nenhuma, Léo. Mas por hora... Não pode sair da audiência, né? Bandeira branca. Bandeira branca é entre mais uma importante liderança, duas lideranças dentro da casa. Estamos falando nada mais, nada menos do que o presidente da casa e o líder do governo no legislativo. Então, dessa forma, são duas figuras que, para o bom caminho dos trabalhos legislativos, precisam trabalhar em harmonia. Porque se o presidente da casa e o líder do governo não trabalham em harmonia, não se tem como ter o avanço dos trabalhos legislativos. E dessa forma, parabenizar também aqui de novo a atuação do vereador Martello, que foi muito feliz na sua colocação. De uma maneira leve, colocou panos quentes. Os nossos telespectadores já estão se manifestando e pelo teor aqui das mensagens do João e também da dona Tereza, acho que não estão botando muita fé, utilizando um jargão popular, nessa manifestação de carinho dos nobres parlamentares. Léo, mas se por esse lado a trégua
a paz, ou pelo menos uma encenação de paz, Em outros lados, temos embates. muitos embates. Por quê? Hoje a sessão da Câmara, por cerca de 1h40, foi dominada por um debate acerca de uma declaração do presidente Lula num evento recente em Sorocaba, em que muitas pessoas enxergaram na fala do presidente Lula um teor racista. E, de fato, para dizer o mínimo, é uma declaração bastante infeliz. Sem dúvidas. O presidente Lula, Isso é indiscutível. até pela idade, muitas das vezes demonstra nos seus posicionamentos, quando ele não está lendo um discurso, quando ele parte para o improviso, ele acaba mostrando, infelizmente, algumas ideias anacrônicas, que não condizem com o que se espera de um chefe de Estado que está à frente de uma nação em 2025. Mas isso serviu de combustível para que alguns vereadores levassem à Câmara Municipal este assunto. Mais uma moção. Mais uma moção, dessa vez uma moção de repúdio a esta declaração do presidente Lula. De autoria, adivinhem, do vereador Kleber Ribeiro. A moção foi a voto. O vereador Kleber Ribeiro, para encaminhar a votação, fez uma fala bastante inflamada. Teve, de pronto, a reação de parlamentares da oposição, notadamente a vereadora Fernanda Curti. Líder da bancada do PT na Câmara Municipal. E a moção vai a voto. Lembrando que a composição do parlamento guarulhense é majoritariamente de direita e centro-direita. Sem dúvidas. A moção foi aprovada, então, Léo? É isso que significa? Olha, não foi aprovado, André, por incrível que pareça, e o ganhador dessa votação não é tão surpreende a óbvio todos. assim, exato. Vamos conferir a imagem? Na tela, produção. Veja só, moção de repúdio contra uma declaração do presidente Lula e quem vence a votação? Pois é, Abstenções. a abstenção. A iniciativa do vereador Kleber Ribeiro foi derrotada pela abstenção. 6 votos favoráveis, 10 votos contrários, 12 abstenções. A moção foi rejeitada e arquivada. Pode voltar para cá, por favor. Léo, te pergunto, a moção foi rejeitada porque, letra A, os vereadores não querem marcar posição contra o presidente da República, letra B, porque eles não enxergaram polêmica na declaração, ou letra C, porque o vereador Kleber Ribeiro exagerou nos seus posicionamentos e os vereadores não morrem exatamente de amores pelo colega? Sem medo de errar, letra C. E eu até trago esse quesito, André. Realmente, a gente já reafirmou, o presidente Lula foi muito infeliz na sua colocação no evento que foi realizado na cidade de Sorocaba. É veemente que foi um erro por parte do presidente, um erro muito forte. Mas dessa forma, o que eu vejo essa justificativa pela não aprovação da moção são 2 fatores principalmente. A conduta do vereador Kleber na forma de levar essa moção. Essa não é a primeira moção que ele apresenta e agora, por via de regras, por conta de tantas moções que foram apresentadas, todas são lidas dessa forma. E a forma realmente que você tem de trabalhar, você não impõe alguma coisa, você não consegue fazer os outros 33 vereadores engolirem goela abaixo uma posição sua e querer cobrar dos demais que eles aceitem de prontidão o que vai acontecer. E dessa forma tem um outro fator que eu vejo aqui que também se coloca. Foi feito um acordo para que se tivesse um bom andamento dos trabalhos. E quando que se tem uma surpresa, uma moção de repúdio ao presidente da República, que por mais seja um fato que mereça uma ação contra, que mereça um posicionamento da casa, você vai de desencontro com aquilo que foi acordado entre todos os vereadores, para você ter um bom andamento da sessão, que por mais que teve 17 itens deliberados, ainda se encontra de uma forma que não teve o resultado que se esperava. Veja se não é o nosso convidado. Não é o nosso convidado. Ok. Então vamos seguir aqui, Léo. O James Medeiros até brinca e disse que a resposta correta para a pergunta que eu te fiz era a letra D, todas as alternativas anteriores. Ai, o James sempre perspicaz e com o tempo correto para os seus comentários. Comentários ácidos, porém sempre na mosca. E bom, Léo, depois dessa rejeição... De uma longa rejeição, né? Uma longa rejeição. Foi difícil de acompanhar os trabalhos. A vereadora Fernanda Curti sobe à tribuna e agradece aos vereadores, nas palavras dela, por não terem caído em pegadinhas e ter aprovado a moção. E também disse que considerava o vereador Kleber Ribeiro um parlamentar desprezível, a quem ela não, enfim, com quem ela não gostaria de
Nas palavras dela, não se importa com a opinião dele em relação a ela. Muito bem, obrigado pelo suporte. E este foi o estopim para mais uma manifestação explosiva do vereador Kleber Ribeiro, que aos berros chegou a chamar a vereadora Fernanda Curti de canalha, também se dirigiu ao presidente da República com este mesmo termo, disse que era uma hipocrisia dos vereadores terem rejeitado a sua moção de repúdio contra o presidente da República e por alguns momentos a sessão saiu do controle por conta de mais uma manifestação do vereador Kleber. E isso não passou batido, Léo. Pouco tempo depois, o vereador Guto Tavares, do PDT, subiu à tribuna e fez duras críticas ao vereador Kleber Ribeiro e, inclusive, disse a seguinte expressão. Disse que o vereador do PL representava, aspas, o esgoto da política brasileira, fecha aspas. E depois se referiu ao colega como alguém ignorante, porque o vereador deixou o plenário, se dirigiu a uma das saídas laterais do plenário da Câmara e ficou debatendo fora do microfone com o vereador Guto Tavares. Então, Léo, em resumo, se por um lado, Geleia e Martelo e Geraldo Celestino se acertaram com uma, pelo menos, temporária bandeira branca, uma temporária trégua, por outro, o vereador Kleber Ribeiro volta a se envolver numa polêmica, desta vez com a vereadora Fernanda e com o vereador Guto Tavares. Bom, o vereador Kleber Ribeiro admitiu ontem que esqueceu da reunião da base, realizada na segunda-feira. Talvez esse seja implícito o motivo também do seu desalinhamento, os acordos que foram feitos para a boa continuidade dos trabalhos. Enquanto o nosso informante do nosso centro de discurso nos afirma que Geraldo Celestino já está na área. Mas só retomando aqui também, o que era a gente colocar, e se tem esses novos embates que por conta desse comportamento efusivo do vereador Kleber Ribeiro, que novamente fogem do tom do que se espera do Legislativo. E isso se tem, novamente, ele usando momentos fora da tribuna, ele ficava saindo e entrando da plenária para poder discutir com o Guto, que tinha problema, que tinha dificuldades para poder concluir o seu pensamento. E também um dos motivos que o vereador Kleber Ribeiro colocou e para justificar essa moção é que a cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais, também teria realizado uma moção do mesmo teor. E aqui, vereador, me permita pontuar para você que a cidade de Pouso Alegre tem pouco mais de 150 mil habitantes. Fui pesquisar a informação agora, dentro do Legislativo lá são 15 vereadores. E com todo o respeito que a cidade de Pouso Alegre precisa, eu não acredito que uma coisa que foi feita lá necessariamente precisa ser replicada aqui, por uma questão de jurisprudência. A cidade de Guarulhos é muito maior, a Casa Legislativa tem mais do que o dobro de tamanho e também de relevância para poder atuar e ter autonomia no seu processo de decisão. E essa foi a resposta que obtiveram. 12 abstenções ganharam dos 6 votos favoráveis e essa moção não foi aprovada. Um resultado bastante peculiar. Quando a abstenção vence o posicionamento efetivo, é um recado e tanto, Léo. Muito importante recado. E um último tópico, apenas para registro, porque o vereador Geraldo Celestino acaba de chegar e eu quero agradecê-lo pelo esforço de estar aqui. Ele poderia, em razão do prolongamento da sessão, ter dito que não viria. Mas ele demonstra compromisso aqui com o nosso programa, marcou a entrevista e está aqui. Mas só para registro, porque nós tratamos disso no programa de ontem. Vamos lá. Na sessão extraordinária, era o segundo item da pauta, o projeto da securitização da dívida pública, da dívida ativa, da cidade de Guarulhos. Um assunto polêmico, falaremos disso com o vereador Geraldo dentro de instantes. Só para audiência rotativa, é quando a Prefeitura de Guarulhos pode vender sua dívida por uma instituição financeira, mais conhecida como banco, para que ela seja responsável pela cobrança dessa dívida com as diferentes pessoas. E aí uma contrapartida é que parte da dívida pública, da dívida ativa, peço desculpas pelo erro reiterado, volta em forma de investimento imediato, ou seja, a Prefeitura antecipa o prazo de recebimento para dar uma turbinada no orçamento. Lembrando que o orçamento da nossa cidade gira em torno de 7 bilhões, usando uma expressão que o nosso convidado gosta bastante, o cobertor é curto, há muito que se fazer com pouco dinheiro, e isso é visto como uma boa alternativa para potencializar a capacidade de investimentos e de entrega da nossa cidade. Isso também porque boa parte desse orçamento já é comprometida com as coisas que já existem na cidade de Guarulhos. Só a manutenção dos serviços existentes já compromete uma boa parte. Essa injeção é importante para novas iniciativas. E aí este projeto estava na pauta, mas diferentemente dos outros projetos que foram analisados em primeira votação, este projeto que chegou nos primeiros dias dessa semana à Câmara estava apenas em fase de deliberação.
ele teve a sua deliberação favorável, vai às comissões temáticas que vão emitir os seus pareceres e nas próximas sessões o mérito da proposta deve ser analisado. Então, só para registro, esse foi o grande destaque da pauta da sessão extraordinária e vamos aprofundar essa questão dentro de minutos com o vereador Geraldo Celestino. E também, André, dessa forma colocar que a gente reforça o posicionamento também, por exemplo, do vereador Edmilson Souza, que já repercutimos aqui, a vereadora Fernanda Cucci também fez uso da tribuna para poder repercutir as principais questões de poder se ter um texto que seja mais claro, seja mais direto em relação a como serão realizadas as cobranças, serão focadas nos grandes devedores, nos pequenos, qual a faixa da dívida que será atribulada. Estamos falando na casa dos bilhões, é muito dinheiro, são muitos devedores e como será esse enfoque dessa forma. E também, para finalizar, o último destaque, por conta da audiência rotativa, o último item que foi analisado e aprovado foi a rejeição das contas do ex-prefeito Gucci do ano de 2023. Mais uma derrota do ex-prefeito Gucci, que deve buscar reverter essa situação junto ao Tribunal de Contas. Sem dúvidas. 40% de renovação na Câmara Municipal é muito, mas não sabia que era o suficiente para derrubar um ex-prefeito, as suas contas, dessa forma tão forte. Muito bem, Léo Notaro, 18 horas 43 minutos. Rápido intervalo no Radar de Notícias e para encerrarmos desta quarta-feira, o meu convidado é o líder do governo Lucas na Câmara, vereador Geraldo Celestino. Não saia daí, voltamos já. Deixa o like.